Oi, oi, oi! Estou de volta agora para começar com você, contando tudo a respeito de como o Reiki foi ancorado aqui no planeta e hoje está sendo transmitido a você nessa forma. Então vamos lá! Quem foi Mikao Usui? Então aqui vai aparecer a imagem do Mikao Usui, que é para que você possa honrar, isso mesmo, honrar o nosso mestre, o nosso guru. Então, sempre quando a gente está de frente para os nossos mestres, a gente saúda os nossos mestres com gratidão, porque a gente pode ter esse contato com essa energia, não só para a gente, mas que a gente possa fazer o bem para as outras pessoas. Então, Mikao Usui, então ele nasceu em 15 de agosto de 1865, numa pequena vila lá no Japão, e ele era um praticante de artes marciais, de Qigong, e ele sempre foi muito estudioso, ele sempre foi um mestre muito honroso, né? Porque todo japonês, né, ele tem uma honra muito grande, sempre se dedicou à meditação, se tornou um monge budista também, e ele sempre foi aquele mestre que tinha dentro dele, por ele ser um praticante das artes marciais, do Qigong, que ele queria desenvolver um método, uma forma de ajudar as pessoas, porque ele sempre foi muito preocupado com a humanidade, ajudar as pessoas através de uma cura, porque o Qigong, que era um método que ele praticava, que o Qigong é uma arte marcial que vem da China, oriunda da China, mas como a medicina chinesa também ela é ensinada para o Japão, para a Coreia, para a Tailândia, então o conhecimento ele passeava, viajava através inclusive dos monges. E como ele teve muito contato, né, com os monges, se tornando monge budista, ele também teve muito contato com essa arte marcial. E ele queria muito aplicar, porque no Qigong, quando eu fiz a medicina chinesa, aprendi acupuntura, eu aprendi Qigong. E a gente fazia um Qigong de cura, que era uma imposição de mãos, onde a gente concentrava muito da nossa energia e aplicava no nosso cliente, no nosso paciente. E só que o Mikao Usui, ele tinha com ele que ele queria algo que não tivesse que usar a própria energia dele. Então, ele continuou os estudos dele e ele sempre foi muito preocupado também com o bem-estar da humanidade. Tanto é que ele trabalhou durante muito tempo ensinando, trabalhou durante muito tempo nas secretarias de saúde, ajudou muitas pessoas que viviam em condições de rua, muitas pessoas que eram drogadas, que eram viciadas em álcool, e não só com o Reiki, né, mas também com os conhecimentos que ele tinha, tá? Então, Mikao Usui, ele foi um mestre, muito poderoso, e aqui, ó, em 1908, aqui, ó, ele fez um retiro de 21 dias lá no Monte Karumá, aqui, ó, e ele fez muito jejum, orações, meditações, e ele chegou a ter muitas experiências místicas, que nós chamamos experiência de contato com os registros arcásticos, aonde ele fez e recebeu canalizações. Hoje nós chamamos isso, né, de fazer um download. Na época nós chamávamos sintonização ou canalização. E em 1914 ele se tornou monge budista e aí ele voltou a meditar nas montanhas. Então ele foi lá novamente praticar Qigong no Monte Karumá, fez retiros, e aí no final de 1922, ao descer da montanha, ele alcançou, experienciou muitos milagres. Quando Mikao Usui ia para as montanhas, ele ficava jejuando, tomando banho gelado, então ele ficava muito, digamos assim, em contato realmente com a natureza, fazendo orações, fazendo mantras,
E aí o Mikao Usui, ele teve o que nós chamamos uma experiência de Sartori. Então isso foi, em todos os retiros ele tinha essas experiências de Sartori, mas ele teve esse ápice aonde muitas coisas se revelaram para ele, inclusive quando ele começou a organizar o sistema, que foi o sistema do Reiki, que ele já estava estudando, que ele já estava testando há muito tempo. Então ele teve esse vislumbre, porque ele conta nas literaturas dele, nos manuscritos dele, que ele foi golpeado pela energia de uma luz esplendorosa, uma luz branca, uma luz que ele quase ficou cego de tanta luz que tinha. E então foi quando ele teve essa experiência onde ele se deparou com todos os símbolos e a metodologia a qual você vai ter contato agora, que é esse método de cura através da imposição de mãos. E aí, no caminho de volta, depois que ele meditou durante 21 dias, quando ele jejuou, ele começou a experimentar milagres. Então teve um momento que ele machucou o pé, estava sangrando, ele colocou a mão, né, através das mãos dele, e imediatamente o sangue parou de sair. Então ele teve uma cura imediata. Depois ele chegou num vilarejo, ali, né, porque ele andou 25 quilômetros lá do Monte Carumá até chegar no primeiro vilarejo. E aí ele quis tomar um café da manhã maravilhoso, sendo que ele ficou 21 dias sem comer e ele comeu tudo que ele queria e não passou mal. E aí ali no vilarejo mesmo, tinha uma garota que era a filha do dono lá da padaria, né, que estava passando mal, com problema de infecção. Ele fez método de imposição de mãos, visualizou a luz, transferiu aquela luz que ele recebeu e a menina imediatamente ficou sem dor. E tem inúmeros milagres que o Mikao Usui experimentou. E aí, em março de 1922, então, quando ele teve essas experiências, que nós chamamos de experiência de Sartori, ele resolveu, então, criar a escola do Reiki, Usui Reiki Ryo e Gokai, em Tóquio, tá? Então, o Mikao Usui, então ele começou a criar a primeira forma de ensino. Então ele começou a fazer muitas palestras, muitos workshops, e ele começou a atrair muitas pessoas para aprender aquilo que ele tinha para ensinar. E aí ele também se conectou com um médico, que é o Dr. Hayashi, que era um médico aposentado, era militar aposentado, que começou a ajudar o Mikao Usui e seguia o Mikao Usui em todos os lugares que ele ia, fazendo as peregrinações dele, ensinando e aplicando a energia do Reiki. Então nós temos alguns mestres aos quais nós devemos honrar quando a gente faz o Reiki. E eu vou mostrar para vocês os mestres para que vocês possam honrar. Então aqui a gente tem o Mikao Usui, Dr. Hayashi e a Takata. Então, a mestra Takata foi uma mestra que foi iniciada por Hayashi depois de muito tempo, porque o Mikao Usui iniciou muitos mestres de Reiki, só que explodiu, né, estourou a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial, e muitos mestres, muitas pessoas vieram a falecer. Então não conseguiram propagar esses conhecimentos. E aí o Dr. Hayashi, ele fez muitas práticas no consultório dele, fez muitas experiências, teve muitos êxitos com a energia do Reiki. E ele conheceu, foi quando o Takata conheceu o Dr. Hayashi, porque ela foi se tratar. Então a dona Takata, nossa mestra, né, é descendente de japonesa, mas ela morava no Havaí. Ela saiu do Havaí, foi para o Japão, ela estava doente e ela teve um sonho que ela deveria procurar, em vez de passar por cirurgias, ela deveria procurar algum método diferente, alternativo. Foi quando ela conheceu o Dr. Hayashi e quando ela teve essa cura, esse milagre com o Reiki.
E aí, depois de muito tempo, né, o Dr. Hayashi, então, transmitiu os conhecimentos para ela, e foi depois de muito tempo, foi depois da Segunda Guerra Mundial, ou quando estava explodindo a Segunda Guerra Mundial, porque ele se viu assim sem muita alternativa, porque muitas pessoas, para ele não ficar com o conhecimento preso nele, né, ou morresse com ele, aí ele foi transmitindo, porque nessa época as mulheres não tinham muito acesso aos conhecimentos, elas não podiam aprender e muito menos ensinar, né, porque as mulheres, elas, ainda mais quando a gente fala na origem oriental, então era mais restrito ainda. Então a mestra Takata, ela é a nossa mãe aqui no Ocidente. A mãe, quando a gente fala mãe, é porque ela é a mestra de Reiki que transmite ou trouxe a energia do Reiki lá do Japão, que ela recebeu as iniciações, as sintonizações, recebeu o ensinamento e começou a transmitir aqui no Ocidente. E através dela, ela iniciou muitas outras pessoas em Reiki, mestres de Reiki, que chegou até a mim e chegou até você hoje. Então, vou mostrar para você aqui a árvore da iniciação. Então, aqui tem a sua linhagem do Reiki. Então, sistema do Reiki Usui e o sistema tibetano Karuna. Por que sistema do Usui e do Karuna? Porque você, dentro dessa linhagem, se você for fazer o Reiki 1 comigo, 2, o Reiki 3 e o Reiki Master, você também vai aprender não só o Reiki tradicional, mas também algumas influências aqui de alguns símbolos tibetanos e também algumas metodologias aí do Karuna ou do Kahuna, tá? Então, vamos voltar aqui novamente, ó. Então, nós temos aqui o Mikao Usui, né? O Hayashi, Takata, a Phyllis Furumoto é a neta da Takata. Temos aí outros mestres, William Lee Head, Denise Ruas, Carme Lag, a Escolástica, que foi uma das minhas mestras, o Otávio e eu, né, que nós fizemos a iniciação juntos, né? Aí eu transmitindo para você. Então, aqui é para você ter uma ideia do que nós chamamos do como que o conhecimento, ele atravessa o oceano, é transmitido primeiramente no método Parampará, que é de mestre para discípulo. Então, o Mikao Usui ensinou Hayashi, depois Hayashi ensinou vários mestres, Mikao Usui também ensinou outros mestres, aí o Mikao Usui ensinou para o Hayashi, Hayashi para Takata, e a Takata ensinou para vários mestres e deixou esse legado quando ela desencarnou, e quem ficou tomando conta foi a Phyllis, que é a Lee Furumoto, que é a neta dela. E a partir disso, essa energia do Reiki e essa transmissão do Reiki, ela foi passando de mestre para discípulo, até chegar a você, tá? Por isso que nós sempre honramos o conhecimento que vem dos nossos ancestrais. Então, quando nós conseguimos honrar, né, agradecer os ensinamentos que vêm dos nossos ancestrais de forma respeitosa, esse conhecimento, ele se torna o nosso conhecimento. E aí, o Dr. Hayashi, ele estruturou, junto com Mikao Usui, os níveis do Reiki. Então, nós aprendemos uma jornada, um caminho de aprendizado. E os níveis do Reiki são esses. Nível 1 significa o despertar. Nível 2, a transformação. Nível 3, a realização. E o mestrado, que é o 3B, então é quando você se torna sensei, né? Que você se torna um professor dessa modalidade. Vou deixar aparecer de novo aqui para você ver, né? Então lembra que aqui tem a ver com o quê? Uma estrutura, uma postura, um movimento que você tem que fazer na sua jornada do Reiki. Então você começa aí
com o nível 1, que agora você está tendo contato com esse conhecimento, só que você tem que saber que tem outros degraus, outros conhecimentos que você vai mergulhar e aprender, tá? E o nível 1 representa o nível do despertar. É isso mesmo, você vai despertar para o quê? Para uma nova consciência, uma nova frequência, uma nova vibração. Então, o nível 1 do Reiki é o primeiro passo que você vai dar para mergulhar nesse autoconhecimento, mergulhar na sua autocura, nesse aprendizado. Tanto é que tem gente que fala, eu sou uma pessoa antes do Reiki e outra pessoa depois do Reiki. Porque você vai ser sintonizado e nós vamos, através da sintonização, elevar a sua frequência. E é disso que se trata toda essa jornada do Reiki, ok? Muito bem, então vou ficando por aqui para que esse vídeo não fique tão comprido, tão longo, e eu vejo você já já para a gente falar sobre o Reiki propriamente dito. O que significa a energia, a palavra e como você pode conectar com essa energia, ok? Harion, Harion, te vejo já já.